Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Congresso Online de Acupuntura e Terapias. Agora, a palestra de Rafaela Aquino. O nome da palestra é O uso de acupuntura e terapias complementares no tratamento de pacientes com câncer. Rafaela Aquino é especialista em acupuntura, cirurgiã dentista, formada em 1997 pela Universidade de Alfenas, pós-graduada em hipnose, atuando na área desde 2000, sendo pioneira no Brasil na técnica de sedação consciente com óxido nitroso. Especialista em acupuntura pelo IBRAM, atua de uma forma holística usando florais, fitoterapia, hipnose e homeostase quântica para o resgate do equilíbrio e bem-estar dos seus pacientes. Agora a palestra da Rafaela Aquino. Sejam bem-vindos. É uma alegria imensa saber que estou a partir deste momento conectada com todo mundo, com a intenção profunda e verdadeira de dividir com cada um de vocês conhecimentos que amealhei durante esses quase 20 anos de experiência profissional. Quando fui convidada, pensei no seguinte: qual tema a escolher? Em que posso ser útil? Qual seria a minha melhor contribuição para o CONACUP? Então, após alguns dias pensando, me veio o tema acupuntura, o uso da acupuntura e terapias complementares no tratamento de câncer. Então, segui minha intuição e aqui estamos nós, para falar da abordagem do câncer na medicina ocidental versus medicina tradicional chinesa. E também, ao final dos slides, eu vou apresentar para vocês em forma de vídeo técnicas de agulhamento, magnetoterapia, ventosoterapia e florais usados no combate do câncer. E nesse vídeo, gente, tem um presente super especial, que quem nos deu foi o paciente Hamilton, que está completamente curado de 2 tumores, um no intestino e outro no fígado. É um depoimento lindo de fé, coragem, otimismo. E isso é muito importante, porque nunca se falou tanto em câncer. Hoje, o câncer é a segunda doença que mais mata no mundo, fazendo uma nova vítima a cada 2 segundos. Ou seja, 30 pessoas morrem por minuto acometidas de câncer. Mas, antes de começar com a palestra, eu vou me apresentar. Meu nome é Rafaela Aquino. Eu sou cirurgiã dentista, formada em 1997 pela Universidade de Alfenas. Também sou especialista em acupuntura sistêmica pelo Instituto Brasileiro de Acupuntura. Atuo com técnicas de acupuntura esotérica auricular, pós-graduada em analgesia na acupuntura. Sou uma das pioneiras no Brasil com sedação com óxido nitroso e oxigênio. Trabalho com hipnose desde 2000, sendo formada pelo Instituto Brasileiro de Hipnose Clínica. Sou terapeuta floral, fito e aromaterapeuta. Sou palestrante convidada por várias universidades mineiras, inclusive já dei palestras na UFMG para levar a profissionais e alunos da área de saúde uma visão mais ampla e holística da atuação nossa junto ao paciente. Também ministro palestras motivacionais em instituições e empresas, ensinando técnica de linguagem hipnótica e linguagem corporal. E pela primeira vez estou dando uma palestra online. Então eu peço que vocês me desculpem por alguma falha que possa acontecer, porque eu fico na dúvida. Qual das minhas habilidades são melhores? Se é o inglês, o chinês ou a parte de informática. Então, desde já, peço para todo mundo que está aí que prestem atenção no conteúdo da palestra e me perdoem pela pronúncia de algumas palavras em inglês ou chinês e algum errozinho que possa ter aqui na parte da informática, porque esses, dentre tantos outros, são pontos fracos meus. Então, vamos lá, gente. A busca incansável pela cura do câncer.
o câncer foi e continua sendo um grande desafio para a medicina, né? Muitas vidas, como a gente acabou de falar, né? 30 pessoas morrem por minuto no mundo acometido de câncer, né? E então nós estamos perdendo essa batalha muitas vezes, e eu vejo na acupuntura e nas terapias complementares a chance de virar essa página. A minha visão da doença é um pouco diferente, né? Sempre foi da visão da doença como eu aprendi na medicina ocidental. O Bach, Eduard Bach, do sistema de Bach, dizia que a doença nunca será curada nem erradicada pelos métodos materialistas dos tempos atuais, pelo simples fato de que ela não é material em sua origem. Então, as terapias complementares, né, alternativas, foram vistas durante muito tempo com reserva e ainda são. Mas para mim elas são a solução, porque a doença em si é benéfica e tem por objetivo desenvolver a personalidade, né, e colocar a pessoa no caminho. A doença às vezes pode significar um tempo para reflexão sobre o caminho escolhido para a alma nessa vida. A doença, seja ela qual for, não estou me referindo unicamente ao câncer, na minha visão ela tenta mostrar que o caminho escolhido não é o correto. E eu acredito que se cada um respeitar o que a alma planejou aqui na Terra, você pode fazer tudo, ter tudo que desejar. Então, o objetivo desta palestra, principalmente, é motivar as pessoas a fazerem diferente, porque os doentes já não adoecem da forma como adoeciam antes. Então, o que era feito antes e tinha muito resultado, hoje já não tem mais. Então, o objetivo é expor o uso da acupuntura na prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer, assim como seu uso para amenizar os efeitos colaterais provocados por tratamentos convencionais. O câncer, como eu disse para vocês, primeiro eu quero dar uma recordada na visão e tratamentos convencionais da medicina ocidental, para depois a gente entrar na visão e tratamentos com acupuntura e MTC. O câncer, na visão da medicina ocidental, né, é causado por uma mutação ou ativação anômala dos genes celulares que controlam o crescimento e mitose celulares. Mas a gente sabe que só uma fração diminuta das células corporais que sofrem mutação levam ao câncer. Milhões de células são formadas a cada dia em todos os indivíduos e não se desenvolvem milhares de células mutantes neoplásicas, pois cada célula tem uma precisão de replicação muito grande, ou seja, elas têm um teste de erro, né? Ela faz uma revisão de provas, e quando o sistema de defesa do organismo da pessoa está funcionando, esses erros que poderiam levar às neoplasias são anulados, né? Guyton já dizia que isso, né, com as palavras dele, e terminava dizendo: contudo, a despeito de todas essas precauções celulares, provavelmente uma célula recém-formada em cada alguns milhões tem características mutantes significativas. Quais os fatores, segundo a medicina ocidental, aumentam a probabilidade das mutações que causam câncer? A radiação ionizante. Né? O que é a radiação ionizante, gente? É o raio-x, o raio gama, a radiação oriunda de partículas radioativas e até mesmo a luz ultravioleta. Substâncias químicas. Nessas substâncias químicas, nós estamos falando de agrotóxicos, estamos falando da poluição ambiental, estamos falando também e principalmente de dois fatores: cigarro
né, e alimentos. O cigarro é o carcinogênico que causa o maior número de mortes na sociedade atual. Vamos passar agora para os irritantes físicos. O que são os irritantes físicos? Eles têm muito, mas muito a ver mesmo com a alimentação, principalmente para os tipos de câncer do aparelho digestivo, né, que começam na boca, passam por todo o sistema digestivo e terminam no reto. Como, por exemplo, a abrasão continuada por certos tipos de alimento no trato gastrointestinal. A falta de água, que vai fazendo com que as fezes fiquem mais secas e aquilo vai causando um ferimento toda vez que as fezes saem. Tem o fator da hereditariedade, né, que é através da herança genética. Famílias predispostas ao câncer, que já têm casos de câncer, presume-se que um ou mais genes já tenham tido a mutação do genoma. Então, logo, um número bem menor de mutações adicionais deve ocorrer neste indivíduo até que o câncer comece a crescer. E certos tipos de vírus, por exemplo, o HPV. O HPV é apontado como responsável pelo câncer de colo de útero. Também tem a herpes. E no caso dos vírus, segundo a medicina ocidental, 15% dos tipos de câncer são causados por vírus. Então, um gráficozinho aí para ilustrar. Pasmem, gente, mas é a verdade. Os maiores causadores de câncer são a alimentação, com 30%, e o tabagismo, exatamente com os mesmos 30%. A hereditariedade é responsável por 15%, infecção 5%, exposição profissional 5%, obesidade e falta de exercício 5%, álcool 3%, o tão temido raio V, o sol, né, gente, que foi pintado aí durante muitos anos como o inimigo número 1. Não é verdade, ele é responsável somente por 2%. Medicamentos 2%, poluição 2% e outras 1%. Isso são estatísticas do INCA. O que é a metástase? Vamos dar uma recordada nisso, gente? A metástase é o quê? É quando um tumor, né, original sai do lugar dele e vai para outro, né? A metástase é responsável pela maioria das falhas terapêuticas na oncologia. O desenvolvimento de um local metastásico envolve uma sequência de etapas. Primeiro, invasão de células do tumor primário aos tecidos circunjacentes ou vasos sanguíneos, né? Como a gente está vendo aí na figura. Segundo seria a penetração dos vasos linfáticos e sanguíneos, com a liberação de êmbolos tumorais em capilares ou vasos linfáticos de órgãos distantes. Quando ele caminha por esses capilares, ele vai alcançar um órgão distante e vai se alojar lá, penetrando, né, nas paredes dos vasos, capturam o êmbolo. A infiltração, depois em seguida do tecido circunjacente, proliferação no novo ambiente e vascularização de um novo tumor. Mas somente 0,1% das células tumorais cancerígenas que caem na nossa circulação sobrevivem para formar focos secundários. No homem, os locais mais frequentes para metástase são o pulmão e o fígado. Talvez porque esses dois órgãos recebam grande parte da drenagem linfática. Quais são os tratamentos convencionais para o câncer? Eles são muito conhecidos por todos nós, né? Então vamos falar agora das formas convencionais de tratamento para o câncer. O que é a quimioterapia, gente? A quimioterapia é o uso de medicamentos quimioterápicos para o tratamento do câncer. Ele pode ser feito de forma oral, de forma intravenosa, intramuscular,
tópica, intradérmica. E qual é a intenção dessa quimioterapia? A intenção é que esses medicamentos, caindo na corrente sanguínea, são levados a todas as partes do corpo, destruindo células doentes que estão originando o tumor e impedindo que esse tumor se espalhe pelo organismo. Como a quimioterapia é um tratamento destinado a eliminar células de rápido crescimento, ela também acaba afetando células normais. Entre essas células estão aquelas responsáveis por órgãos do trato digestivo, no sangue, e células que fazem o cabelo crescer, que são saudáveis e acabam morrendo com a quimioterapia. Como reação à quimioterapia, podemos lembrar aqui primeiro, uma das mais evidentes é a queda de cabelo, feridas na boca, náuseas, dores, vômitos, anemia, constipação intestinal ou diarreia, dor, fadiga, mudança no sistema nervoso central, infecções, infertilidade, mudança de apetite e hábitos alimentares, mudanças nos hábitos sexuais, mudança no sistema urinário, dentre outros. Ou seja, a quimioterapia causa muitos efeitos colaterais. Esses efeitos colaterais costumam, em sua maioria, durar durante o tempo do tratamento, mas muitos efeitos colaterais acabam sendo permanentes. Como, por exemplo, podendo causar problemas no coração, no fígado, pulmão, nervos e até órgãos reprodutivos. Alguns tipos de quimioterapia podem até gerar um segundo tipo de câncer. Então, é muito interessante essa observação, que a quimioterapia, embora faça bem matando as células tumorais, ela acaba afetando muitas células que não são tumorais. Então aí, gente, a técnica que eu vou ensinar de ventosa é maravilhosa, porque a gente procura desintoxicar o organismo, limpar o organismo, tentando otimizar o efeito na célula tumoral, mas reduzindo drasticamente o efeito nas células saudáveis, porque a gente estimula o sistema imunológico do paciente. A outra forma convencional de tratamento do câncer é a radioterapia. A radioterapia nada mais é que o uso terapêutico da radiação para o tratamento de alguma enfermidade. A radiação, a gente viu lá nas causas, dependendo da radiação, também pode causar câncer, Mas essa radiação que nós estamos falando é a mesma radiação com suas variantes usada para a cura. Atualmente é utilizado tanto em doenças benignas quanto malignas, de forma exclusiva ou, na maioria das vezes, ela vem associada à cirurgia e à quimioterapia. Nos últimos anos, a radioterapia tornou-se imprescindível a quase 2/3 dos pacientes portadores de câncer maligno em algum momento do curso da doença. Essa ação da radioterapia pode resultar na eliminação do tumor, uma melhora na qualidade de vida e aumento nas taxas de sobrevida do paciente. Quais os efeitos colaterais da radioterapia? Os efeitos colaterais se relacionam aos órgãos que estão sendo tratados. É um efeito colateral mais local, A quimioterapia tem um efeito colateral sistêmico. Então, de modo geral, a pele irradiada pode ficar avermelhada, coçar ou arder, podendo evoluir para bolhas ou descamação. Por isso é muito importante que os aparelhos de radioterapia sejam constantemente fiscalizados. Dia desses a gente viu acidentes graves acontecendo com aparelhos de radioterapia, que não funcionavam ou que estavam desregulados, causando mais mal do que bem, gente?
Mas, enfim, vamos seguindo. Dependendo da região tratada, pode surgir dor, náusea, vômito, diarreia, falta de apetite, cansaço e edência urinária. Então, como a gente viu aqui, os tratamentos convencionais para o câncer, tanto na medicina humana quanto na medicina veterinária, apresentam efeitos limitados e, na maioria das vezes, extremamente tóxicos, provocando diversos efeitos colaterais. Os principais são náusea, vômito e a imunossupressão, né? Agora, gente, vocês pararam já para pensar por que o câncer mata? É uma pergunta que eu acho que poucos se fazem. O câncer mata, gente, porque as células neoplásicas, as células cancerígenas, competem com as células normais pelos nutrientes. Como as células neoplásicas continuam a proliferar, indefinidamente, em pouco tempo, essas células cancerígenas vão demandar todos os nutrientes disponíveis para o corpo ou para alguma das nossas partes essenciais. Então, como resultado disso, os tecidos normais vão sofrer o quê? Gradativamente a morte nutricional. Então, agora, finalizando essa primeira parte da palestra, que a gente fez a abordagem na medicina ocidental, nós vamos conhecer agora o câncer na visão da medicina tradicional chinesa e os tratamentos com a acupuntura. Como todos nós sabemos, a acupuntura, sendo uma das partes da MTC, são técnicas de conhecimento milenar. Mas, infelizmente, muitos da comunidade médica ocidental ainda veem essas técnicas com muitas reservas, com descrença. Mesmo que hoje haja na literatura, e nós vamos falar, eu vou mostrar alguns slides sobre isso, vários casos de cura de alguns tipos de câncer através do emprego dessas técnicas, a sociedade médica ainda vê como sendo de credibilidade duvidosa. Por quê, gente? Porque a gente não consegue padronizar os tratamentos, Uma dor de garganta, eles vão testar esse antibiótico versus aquele versus o terceiro. E tudo isso igual nas mesmas pessoas. Mas com os tratamentos da medicina tradicional chinesa, a gente sabe que é completamente individual e que cada paciente, a gente tem uma conduta. Na verdade, cada sessão, ela é construída no momento que o paciente chega, trazendo a história dele. Então não tem muito como padronizar, a conduta no tratamento. O câncer na visão da MTC. Primeiro, ele é resultado de um processo que começou há pelo menos uma década antes. É considerada uma doença geral com uma manifestação local. Por quê? Porque o sistema adoeceu. A pessoa tem que ser tratada de forma global. A gente, na medicina tradicional chinesa, a gente não trata o câncer, a gente trata a pessoa. Então, por isso, a acupuntura apresenta excelentes resultados, além da redução dos efeitos colaterais dos tratamentos convencionais. Passando aqui nessas figuras, a gente vê o seguinte, que muitas vezes o preconceito afasta o paciente do tratamento. Principalmente o preconceito que vem do desconhecimento, da ignorância, do fato do profissional de saúde que está atendendo o paciente ignorar essas técnicas. O relato do paciente Hamilton no final trata muito disso. Ele fala primeiro que o médico que o atendeu, o Dr. Allen, é uma pessoa extremamente humana, o que fez com que ele visse a doença de uma forma mais otimista e não como um atestado de óbito.
e que o médico, mesmo não conhecendo profundamente os efeitos dos florais que o Hamilton tomou no começo, o incentivou. Ele ainda brincou: se eu não conheço, vocês vão ver isso falado pelo próprio Hamilton. Eu não conheço, mas se está funcionando, não pare. Então, eu acho que quando o paciente tem a sorte de encontrar uma outra, né, pessoa para cuidar dele, uma alma boa, tudo flui com muito mais facilidade. O câncer, na visão da MTC, né, a gente sabe que o corpo e mente não são vistos como um mecanismo, mas como um ciclo de energia e substâncias vitais interagindo uns com os outros para formar o nosso organismo. A base de tudo na medicina tradicional chinesa é o Qi, que se subdivide em muitos tipos de Qi no homem, variando do mais tênue e rarefeito até o mais denso e duro. Mas, na verdade, todos os tipos de Qi são um único Qi, que se manifesta de forma diferente, assumindo inúmeras funções de acordo com a localização e função necessária. E aqui tem o ideograma do Qi, que seria, né, o vapor, o ar, mais o símbolo do arroz, que eu atribuo ao alimento, formando o Qi, a nossa energia. Referências sobre patofisiologia e tratamentos de tumores pela medicina tradicional chinesa podem ser encontrados em alguns textos datados com mais de 2.000 anos. A MTC aborda o câncer não somente tratando o tumor, mas o paciente como um todo, estimulando seu sistema imune, atuando e interagindo, né, entre o paciente e o tumor, e atenuando os sintomas relativos ao câncer e os efeitos colaterais comumente observados em tratamentos convencionais. E eu ainda poderia adicionar o seguinte: o tratamento com a medicina tradicional chinesa traz o equilíbrio emocional necessário para enfrentar essa batalha. O paciente ele se sente mais calmo, ele se sente mais acolhido, ele se sente mais seguro. É um momento onde ele pode tratar as suas questões internas, como a gente estava falando no começo, né? É um movimento de amor em relação ao paciente, né? A cura, na minha visão, tem a ver com o perdão, a compreensão, a fé, a sabedoria, a gentileza, a moderação, a tolerância, a força, a firmeza, ao amor, a paz, a empatia, a alegria, humildade e principalmente a coragem, né? A coragem de enfrentar essa luta de frente, sem sentir dó de si mesmo, né? Então, o estigma de estar com câncer é algo muito complicado. Falando do câncer nos 5 elementos, a gente sabe que existe um movimento de geração, dominância e contra-dominância. E esse processo de autorregulação é o que gera o equilíbrio, que está presente tanto na natureza quanto no nosso organismo. E segundo a visão da medicina tradicional chinesa, a doença nada mais é do que a fonte do desequilíbrio. Então, quando você consegue reequilibrar aquela pessoa como um todo, céu, homem, terra, você consegue fazer com que a doença deixe de existir. Você consegue atuar nessa simbiose, né, que existe na doença. A essência, que é yin dos relacionamentos dos 5 elementos, está no equilíbrio. E quando esse equilíbrio, como a gente acabou de falar, é afetado, ao longo do tempo, vai surgindo as patologias, que num primeiro momento acontecem a nível emocional. E quando a pessoa não faz nada contra isso, ela vai se aprofundando. Vamos imaginar o seguinte, gente. Vamos imaginar agora o nosso corpo como se fosse uma cebola partida ao meio. Uma cebola cheia de camadas, né?
Então, a doença, ela começa a acontecer na camada mais externa, no nível mais sutil. E quando você não faz nada para resolver aquela emoção, aquele problema inicial que causou, ela vai se aprofundando e vai chegando cada vez mais no centro dessa cebola, né? Aonde ela vai se tornando cada vez mais profunda e mais grave. Então, na visão da medicina tradicional chinesa, a causa das doenças estão relacionadas a uma série de fatores. A gente fala dos fatores, né, externos, que são a mudança climática, né, as temperaturas, as mudanças de estação do ano. Os fatores internos, que são o quê? As emoções. As emoções são a origem de todo o desequilíbrio, né? Então, os fatores internos, que são a raiva, a alegria excessiva, a preocupação, ficar ruminando pensamentos obsessivos, tristeza, medo, choque, são estímulos mentais que, além de influenciar nossa vida afetiva, também produzem efeitos no funcionamento orgânico. O papel das emoções é fator fundamental para a manutenção da saúde ou o surgimento da doença. A dieta alimentar, como na medicina tradicional, né, como na medicina ocidental, também na MTC ocupa papel fundamental. A escolha dos alimentos atua diretamente no surgimento das doenças quando inadequada, ou na manutenção da saúde quando feita de forma correta e consciente. Recordando aqui, um dos princípios básicos da medicina tradicional chinesa é que a gente só obtém energia da vida através de duas formas, que é a respiração e a alimentação. E é claro que a gente tem que falar na qualidade de vida. O estilo de vida da pessoa, né, é fundamental. Existe um consenso na comunidade científica, e isso nas duas medicinas, né, que o estresse é um dos grandes causadores das doenças contemporâneas, seja ele físico, mental ou social, laboral ou ambiental. Não resta a menor dúvida, gente, que são o estresse e o erro alimentar os maiores responsáveis pelo desvio catabólico. O que é desvio catabólico? Morte celular, que leva à degeneração do organismo como um todo, né? É um desequilíbrio sistêmico. Agora, como as emoções afetam o Qi? O primeiro efeito de uma tensão emocional no corpo é afetar a própria circulação de energia. É natural que a tensão emocional afete a mente, prejudicando a circulação de energia e rompe o mecanismo do equilíbrio livre, né, do fluxo da vida. A visão dos órgãos internos como esferas físico, mental e emocionais de influência é um dos aspectos mais importantes da medicina. Um interage no outro. Vamos dar um exemplo. A raiva afeta o fígado. A alegria excessiva, que a gente pode chamar de ansiedade, afeta o coração. O estado de ficar pensativo, ruminante, afeta o baço. A aflição afeta o pulmão e o baço. A tristeza afeta o pulmão. O medo afeta o rim. O choque afeta o coração. O excesso de julgamento afeta a vesícula biliar. E por aí a gente podia continuar falando. Eu acho muito interessante o exemplo da roda das emoções, né? Na verdade, não são as emoções que causam as doenças, é o desequilíbrio emocional. Quando você está bem, né, num pequeno aqui, vamos olhar aqui em cima, ó. Quando você está bem, você está sereno. Um pouco mais de serenidade gera a alegria. E essa estasia seria o estado exacerbado. No medo, a mesma coisa. Primeiro você fica apreensivo, depois com medo e depois o terror. Então seria essas emoções exacerbadas, que a gente pode chamar de emoções negativas, que criam o câncer. Da mesma forma que as emoções interferem nos órgãos internos,
os órgãos internos também afetam as emoções. Então, o desequilíbrio físico no órgão pode afetar, com certeza, as emoções. Um órgão interno desequilibrado vai gerar emoções negativas. E essas emoções negativas vão gerar o câncer. Então, aqui é muito interessante esse gráfico térmico, né, de termografia, mostrando o que acontece. Né? Alguém fala, estou vermelho de raiva. Né? A raiva, o medo, o nojo, olha como que ele vem aqui para a região do estômago. A felicidade é como se você brilhasse inteiro. Olha a imagem aqui da tristeza. Não dá a impressão que o coração está sangrando? Tem a surpresa. O neutro seria sem emoção nenhuma. Né? Eu acho que esse estado neutro aqui, ó, é muito obtido através de medicamentos, principalmente calmantes. Me disseram um dia desses que quando um paciente é medicado com um antidepressivo ou um calmante forte, é como se você visse um carro parado. Para quem está de fora, parece que ele está completamente parado, mas para o paciente é como se ele estivesse no eterno controle de embreagem. Aquilo está fervendo por dentro, mas dá a intenção de por fora está tudo bem. Olha a ansiedade, gente, como que os pés e mãos ficam gelados e a cabeça fervendo. O amor, assim como a felicidade, faz com que a gente brilhe. A depressão é fria, né? É gelada. A minha filha ia chamar de Frozen. Desprezo é quando a gente pensa só com a razão. O orgulho, a vergonha, a inveja. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas emoções. Vamos fazer um comparativo aqui agora entre as causas do câncer na MO e na MTC. E vocês vão ver que tem muita coisa em comum, mas às vezes é um ponto de vista diferente, é uma forma diferente de se ver esse todo. Na MO, a exposição excessiva a carcinogênicos, alimentares ou não, né? A ingestão insuficiente de antioxidantes. Então, aqui a gente fala de novo, nesse pedaço aqui, ingestão insuficiente de antioxidantes. É uma defesa imunológica a menos. O sofrimento emocional prolongado, até que, enfim, a medicina ocidental aceita que nós somos um todo, que as emoções, sim, podem causar doenças. O sistema imunológico debilitado, a pouca capacidade de se desintoxicar, vida sedentária, depleção dos solos. Então aqui vem os agrotóxicos, vem tudo isso, né, que as pessoas destroem a natureza por causa de dinheiro. Isso me faz lembrar muito aquele filme Avatar, né, onde eles querem destruir uma civilização inteira, né, uma vida toda por causa de um minério. E aqui bem perto da gente, né, em qualquer lugar que você olhar, o ser humano está destruindo a natureza o tempo todo, sem perceber que ele está destruindo a si mesmo. O processamento de alimentos e as radiações de baixa frequência. Na MTC, o câncer é visto como uma estagnação de mucosidade. E esta é, segundo Maciossi, é a causa mais comum de formação das massas abdominais. Vem aqui as emoções, né, novamente, a raiva reprimida, a frustração, o ressentimento, o ódio, podem gerar a estagnação do TIE no fígado. E, em longo prazo, a êxtase de sangue no fígado. E eu falo mais, gente, eu acho que a mágoa é a raiva na sua essência mais pura. A mágoa seria a essência de um perfume francês. É muito perigoso ter mágoa. Uma vez eu li que guardar raiva, guardar mágoa é a mesma coisa que segurar uma brasa, um fogo na sua mão, imaginando que você vai jogar alguém e vai ferir o outro. Entretanto, de tudo isso, o que nós da medicina tradicional chinesa percebemos? Que entre todos os fatores, a resistência diminuída, a defesa imunológica diminuída, vem em primeiro. Por quê?
Porque o sistema imunológico produz um grande número de células NK, que é Natural Killer Cells. Falei que meu inglês é péssimo. Que são um tipo de linfócito, glóbulos brancos no sangue pertencentes ao ramo inato do sistema imunológico. E essas células NK conseguem destruir a maior parte de células cancerígenas. Então, na verdade, é muito mais importante você estar com o sistema imunológico em dia do que se preocupar em não produzir as células, né? De um modo grosseiro de se dizer. Por quê? Porque energia parada gera matéria. Isso é físico, é um conceito da física. A circulação debilitada pode resultar na condensação, na estagnação dessa energia que precisa circular. O que significa que o Ti se transforma patologicamente em denso, formando tumores, massas e aumentos de volume. Então a gente tem que pôr essa matéria para circular. Vamos falar agora, gente, da base de tudo, né? Como a gente falou, respiração e alimentação. Nesse slide a gente trata do quê? Da nutrição e câncer. Quanto à nutrição, a alimentação, gente, irregular ou consumo excessivo de alimentos frios e crus podem gerar a formação de frio no aquecedor inferior. Esse frio no aquecedor vai contrair naturalmente, interferindo na circulação de Ti e de sangue. Já o consumo excessivo de alimentos gordurosos prejudica o quê? O baço e leva à formação da umidade e da mucosidade. Que vocês lembram que lá atrás nós falamos que são a causa principal do câncer? De acordo com a MTC, se uma pessoa ingere muita bebida alcoólica, o que ela vai fazer? Suprimir a capacidade de defesa do organismo e a probabilidade do câncer evoluir é muito maior. É bastante provável, como a gente vem falando desde o começo desses slides, que as pessoas propensas a contrair câncer têm um potencial baixo de desintoxicação. E aí que a acupuntura é o pulo do gato, porque ela vai promover essa desintoxicação. A acupuntura vai promover o aumento da defesa do organismo. E a acupuntura também vai o quê? Vai diminuir muito os efeitos tóxicos da própria quimioterapia e radioterapia. Agora, uma dica, gente. Afastem-se do açúcar e de tudo que o contém. Porque o açúcar é, sem dúvida nenhuma, né? O alimento que mais enfraquece e danifica o sistema imunológico. Para se ter ideia, quando você come açúcar, você tem as defesas do organismo diminuídas até por 5 horas. E é só depois dessas 5 horas que o nosso sistema de defesa começa a se reorganizar. Então a gente vê com isso que a gente deixa uma lacuna, né, muito grande para que as doenças possam se desenvolver. Alimentos, né? Como a gente estava falando aqui nessa primeira aqui, a gente deveria vir um xizinho. Embutidos, enlatados. Existem 2 venenos na nossa alimentação e eles são brancos, que é o sal e o açúcar. Alimentos enlatados são ricos em sódio, bebidas alcoólicas e, como a gente já disse, o cigarro, né, que não é alimento. Então, gente, o controle da dor crônica causada pelo câncer através da acupuntura. A dor é uma coisa que desequilibra o paciente emocionalmente enormemente. O simples fato de você tirar a dor do paciente, você já faz com que ele fique mais aberto à terapia. Para a MTC, a dor geralmente é causada, primeiro, pela estagnação da energia do Ti, estagnação de sangue e a estagnação do fleugma, né, que é o tainin, ao longo do meridiano. Quando isso ocorre, a gente faz o quê? A gente utiliza a acupuntura ao longo do meridiano e Tiger's Points. Para quê? Para desbloquear esse fluxo, para fazer tudo circular. A gente volta na lei da física, que energia parada gera matéria.
Agora, o fundamental mesmo é que nada muda se você não mudar. É impossível a gente ajudar alguém que não queira ser ajudado, né? O paciente é que promove o seu próprio tratamento. Então, o que é o divisor de águas? O que eu vejo mesmo é a aceitação da doença. É aquela hora que você tá correndo para lá e para cá e a tua alma vai te dando puxõezinhos de orelha. Falando, opa, tá errado, tô trabalhando muito, cuidando pouco da saúde. Peraí, hoje, né, você tá passando mal do estômago, do fígado, porque a alimentação não tá legal. Tá se expondo demais a situações desagradáveis. O seu lado espiritual tá zero. Então, o que acontece? A alma vai mandando, né, esses puxõezinhos de orelha que são pontinhos de dor, às vezes um enjoo, uma coisa, e você finge que não ouviu. Mas a sua alma ainda quer que você recupere o caminho, né, que você se propôs aqui. Então ela vai fazendo a doença se aprofundar, como a gente deu o exemplo da cebola, até que ela te para numa cama. Porque se você não parar para cuidar da sua vida, da sua saúde, você vai ser parado para cuidar da doença. Né? Então, o que eu noto entre as pessoas que eu conheço, as pessoas que eu tratei, que entre as pessoas que venceram o câncer, existem relatos frequentes de transformações em todas essas áreas que eu acabei de citar. Na nutricional, na psicológica, na espiritual, é um resgate da própria vida. Lembrando sempre que o quê, gente? Que o organismo funciona por um processo integrado, onde a mente e o corpo interagem. Quando o paciente está em tratamento para o câncer, é sim, na minha opinião, a acupuntura um método complementar, capaz de restaurar o equilíbrio do organismo e, ao mesmo tempo, controlar os efeitos colaterais do tratamento convencional. Pela acupuntura, o paciente é conduzido com segurança à desintoxicação e à biorregeneração. Agora vamos lá, porque a gente gosta disso, né? E eu sou super São Tomé. Então vamos agora uns slidezinhos aí de estudos científicos. E nós estamos falando nas maiores organizações do mundo em saúde, né? Vamos tirar aí a acupuntura e as terapias complementares do patamar de curandeirismo, de charlatanismo, de engodo que a medicina ocidental tentou colocar durante muito tempo, mas graças a Deus hoje existem profissionais na medicina ocidental que estão completamente abertos para essa era de energia, né? Então vamos lá, estudos clínicos. O que a OMS fala pra gente, A Organização Mundial de Saúde. Ela fala o seguinte, vamos lá? Reações adversas ao tratamento de radioterapia ou quimioterapia, como náuseas, vômitos e falta de apetite, foram eliminados em nada mais, nada menos que 93% dos casos. Isso é maravilhoso. Tontura e cansaço foram minimizados consideravelmente. Agora, isso é maravilhoso. A perda dos leucócitos, né, que acontece, que é a mielossupressão, com o uso da acupuntura, houve o que, gente? Um aumento dos leucócitos em 87%, né? E nesses casos, com moxa, o aumento dos leucócitos foi em 90% dos casos. Isso é fantástico. Já a dor causada por câncer teve analgesia imediata com efeito em 70% dos casos. Efeito similar à medicação convencional. Mas por que isso é legal? O paciente já está sendo exposto a um monte de quimioterapia, a um monte de medicamentos. Se você pode tirar a dor dele sem usar um medicamento, você vai aliviar o fígado dele, né? A função renal vai ficar melhor, porque o uso excessivo de medicação contra a dor é uma das grandes causas de falência de órgãos. Agora, olha isso que legal. A analgesia prolongada teve efeito em 92% dos casos, que é muito superior à obtida na medicação convencional. Então, desta forma, é possível continuar com o tratamento convencional da quimio e reduzir o arsenal de medicação para conter os efeitos colaterais.
Além do que? De otimizar as estratégias para vencer o câncer. Já o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, desenvolveu em parceria com a Universidade Estadual de Campinas um estudo, e lá eles conseguiram comprovar o quê? Que a acupuntura pode ser empregada para combater complicações decorrentes de cirurgias para retirada do câncer de mama, diminuindo até mesmo o tempo de recuperação de males, como a falta de mobilidade dos membros superiores e o linfedema, que é o inchaço nos braços e pescoço provocado por má circulação. O procedimento normal, né, usual, vamos falar assim, mais comum é a drenagem linfática manual 3 vezes por semana depois da cirurgia, com duração de 90 minutos cada sessão, além de cuidados como a utilização de faixas em locais, o que dificulta a mobilidade. Então, eles fizeram um grupo fazendo esse tratamento convencional, né, de drenagem, versus um grupo que fez as sessões de acupuntura. Na acupuntura, o tratamento variou lá, né, em uma sessão por semana, que foi o suficiente, com a duração de apenas 30 minutos. Houve o que? A melhora com menos sessões e o paciente nota resultados imediatos. Notou-se também nos estudos que a ocorrência da flebite, que é a inflamação na veia, que ocorria na maioria dos pacientes e levava mesmo à internação, não ocorreu em nenhum dos casos das pacientes tratadas com acupuntura. O Hospital Israelita Albert Einstein, todos nós sabemos que é um centro de referência nacional e conhecido mundialmente, né? É uma instituição super respeitada. A minha monografia, inclusive, foi sobre os tratamentos que o Hospital Israelita faz no seu centro de reabilitação. E vocês sabem que a acupuntura vem sendo aplicada desde 2005 no Albert Einstein com enorme sucesso. Ela é realizada ambulatorialmente no centro de reabilitação, como eu falei com vocês, ou no próprio leito para pacientes internados. E olha o que eles falam, e esses 3 pontos que vocês estão vendo aqui, ó, está no site da instituição. Eles falam o quê? Primeiro, a acupuntura é um recurso bastante utilizado para reduzir muitos dos sintomas causados pelo câncer e pelo próprio tratamento. Segundo, eles declaram que a documentação científica registra que o procedimento é eficaz e seguro. E em terceiro, que é uma associação vantajosa em inúmeras situações clínicas, onde o tratamento convencional é ineficaz ou produz efeitos colaterais indesejáveis. Então, a acupuntura, gente, MTC no tratamento e cura do câncer, ela melhora a qualidade de vida do paciente. Ela alivia dores e os efeitos colaterais no tratamento convencional e atua equilibrando o aspecto emocional do estigma de estar com câncer. Técnicas de acupuntura no controle da dor. Aí você me pergunta, mas Rafaela, o que eu posso usar? Você tem eletroacupuntura? Pode usar. Você tem acupuntura laser? Pode usar. Você não tem nenhum dos dois? Acupuntura com agulhas, a técnica que você aprendeu. Moxa, magnetos nos pontos de dor, magnetos face norte nos pontos de dor, magnetos face sul nos pontos de acupuntura. Você só sabe acupuntura auricular? Pode usar. Ventosoterapia, eu simplesmente amo. Vou passar uma técnica maravilhosa para vocês usar depois da quimioterapia. Tenho experiências fantásticas com fitoterapias e florais. Gosto muito do uso do diapasão para regular as emoções, cristais e outras. Né? Então, é muito tranquilo. Então, a gente vê aqui, quer potencializar, no caso de dor, com a eletroacupuntura, show de bola. Você tem aí na sua clínica à disposição a acupuntura laser? Usa. Não tem, gente. Aqui, ó. Milenar, agulha. Moxa, fantástico, eu amo, principalmente vou ensinar uma técnica para vocês para cicatriz, aurículo, ventosa, uso de cristais, uso de fitoterápicos, uso de florais, vou passar uma receita de floral super legal, né, para o controle da químio. Então, vamos falar um pouquinho aqui da medicina ocidental versus a acupuntura analgésica, né? O que o pessoal aqui fala, os estudiosos?
A medicina ocidental demonstrou que a acupuntura analgésica tem início através do quê? De pequenas fibras aferentes sensoriais que estão no meio da musculatura. Então, seus estímulos chegam na medula espinhal, né, ao cérebro médio e à pituitária, sendo que estes 3 centros ativados, havendo a liberação de neurotransmissores, como a endorfina, encefalinas, as monaminas, para bloquear a dor. E há um aumento sérico também das beta-endorfinas, metaencefalinas e as leuencefalinas com a acupuntura. Ou seja, com o estímulo desses pontos no cérebro, né, a pessoa sente um bem-estar tão grande que a dor nem chega a acontecer. Vamos falar um pouco aqui do analgésico no tratamento. Através da acupuntura, os analgésicos usados para controle químico da dor podem ter suas doses ajustadas e diminuídas à medida que a dor melhora. Após o tratamento com a acupuntura, isso aqui é estudo clínico, tá, gente? Da medicina ocidental, provando, né, o efeito da medicina tradicional chinesa. Após o tratamento com a acupuntura, os analgésicos passam a atuar melhor, porque há a redução da intensidade da dor e do processo inflamatório. Com isso, a redução do uso dos analgésicos, né? Possibilitando detectar melhor os pontos sensíveis que podem ser escolhidos para tratar a dor. Então, o fato da gente conseguir, através da acupuntura, reduzir o tanto de analgésico que o paciente toma, a gente já consegue fazer um diagnóstico mais preciso no nosso tratamento. A redução dos usos do analgésico facilita, né, a melhora em todos os sentidos para o paciente. Como a gente já falou, o uso constante de narcóticos e outros analgésicos podem causar constipação, náusea, vômitos, fadiga e dificuldade de concentração. E o pior é o seguinte, a pessoa que toma muita medicação para dor, ela vai desenvolvendo tolerância à medicação. Com essa tolerância, é necessário ir aumentando cada vez mais a dose. E com isso, aumentando cada vez mais o risco, primeiro, de depressão do sistema nervoso central, problemas cardiopulmonar e aumentando a toxicidade renal e hepática. Estudos realizados no controle de dor com pacientes em metástases em ossos. Foram estudados 286 pacientes. Nesse caso, se usou eletroacupuntura. 74% dos pacientes apresentaram alívio significante da dor. E depois precisaram de doses muito menores de narcóticos por um longo período. Ponto para a acupuntura. Pacientes com carcinoma gástrico que recebem quimioterapia. O resultado da acupuntura foi comparado com o tratamento farmacológico convencional para dor, com narcóticos e anti-inflamatórios não esteroidais. Olha, gente, que legal. Foi comparado, fizeram estudo de um e do outro. E o que eles descobriram? Nas primeiras 12 horas, a resposta imediata da medicação foi melhor que da acupuntura. Mas ao longo de 2 meses, o controle nos 2 grupos foi similar. Agora, o grupo de acupuntura não sofreu os efeitos colaterais dos que fizeram uso da medicação. Já nos pacientes com câncer de mama, a acupuntura mostrou-se efetiva quando utilizada para aliviar a dor e a melhora do braço. Esse aqui foi um estudo anterior àquele que a gente viu, em pacientes com tratamento de câncer de mama. Já pacientes submetidos à acupuntura auricular. Ah, eu só faço aurículo. Ótimo. Olha o que ele fala. Perdão, gente, vamos voltar. Pacientes submetidos à auriculoterapia com dor provocada pelo câncer obtiveram, em estudo randomizado, controlado e cego, uma redução de 36% da intensidade de dor após 2 meses de tratamento. Isso é maravilhoso. Agora, aqui eu vou passar algumas técnicazinhas. Pega a caneta aí para anotar. Isso aqui é o seguinte, isso aqui é de um estudo que foi realizado em 2002, com 28 pacientes com tumores malignos. Eles fizeram quimioterapia mais eletroacupuntura nos pontos E36 bilateralmente, BP6 bilateral, VC12, né, aqui para o estômago, e P6, ou, né, que é pericárdio ou circulação sexo, cada pessoa chama do jeito, 6 bilateral.
Após um mês de quimioterapia e eletroacupuntura, olha que maravilha, gente, não houve declínio dos índices em relação aos linfócitos, que são aquelas que a gente está falando aqui, que são os natural killers, que são as células de defesa do nosso organismo. Agora, esse pontinho é maravilhoso. Tá com um errinho aqui embaixo, ó, vocês ignoram isso aqui. Esse ponto não é o E36, esse aqui foi um erro na digitação e agora que eu vi. Esse aqui é o ponto P6, né? PC6, que é o pericárdio 6 ou o circulação sexo, né? Em 1997, o National Institute of Health, olha o inglês maravilhoso, concluiu o quê? Que devido à força das evidências científicas apresentadas, a acupuntura é sim eficaz no tratamento de náuseas e vômitos no pós-operatório e pós-quimioterapia. Vamos lá falar do nosso pontinho, né? Em 1990, Dundee e Yang obtiveram 63% de benefício ao avaliar o efeito antiemético do ponto C6 em 105 pacientes com histórico anterior de náuseas e vômitos. E estudos subsequentes bem controlados mostrou um resultado semelhante quando a acupuntura ou simplesmente a compressão, né? Ensinar o paciente, põe os teus 3 dedinhos aqui e aperta bem, fazendo a compressão quando tiver enjoo, proporcionou de 60% a 70% de eficácia, em comparação a 30% de um ponto falso. Isso aqui é bem interessante também. Um exame mostrando, né, aqui o ponto PC6 na simulação da acupuntura. Olha aqui o estímulo das glândulas e após a acupuntura. E em outros pontos não foi igual, né? Então foi show de bola aqui. Acupuntura na função hematológica. A redução da contagem de células brancas no sangue após a quimioterapia leva à mielossupressão, que é o que a gente vinha falando aí, e o que é comumente visto em pacientes com câncer. A acupuntura é eficaz na manutenção e na restauração dessas células brancas, no aumento delas. Em 48 pacientes com leucemia crônica, a acupuntura no ponto E36 levou a um aumento em mais de 90%, né? Praticamente dobrou a contagem de células brancas no sangue. E as células brancas, gente, é a defesa. Então, um ponto maravilhoso aí pra gente tratar é o E36 bilateral. A acupuntura na função imune. Marcadores na função imune, como o IgG, o IgA e o IgM, também apresentam elevação em comparação aos níveis antes do tratamento. Um estudo com 121 pacientes com leucopenia submetidos à quimioterapia mostrou um aumento significante de células brancas após 5 dias de tratamento com acupuntura e moxa diários. Eu gosto muito desse protocolo aqui também, ó, gente, que é o F3, o IG4, nessa sequência de acupuntura. F3, IG4, E36 e IG11, bilateralmente. E quimioterapia versus acupuntura. Foram tratados 104 casos de leucopenia induzidos por quimioterapia, ou seja, a morte das células de defesas foi induzida pela quimioterapia, nos quais foram realizadas injeção de uma mistura, né, de dexametasona 654.T-ATPs e inosina no ponto E36, havendo resposta efetiva e semelhante aos grupos de controle no qual somente foi feita a acupuntura. Olha que maravilha! Agora, no vídeo, eu vou passar para vocês algumas dicas de protocolo, né? O primeiro videozinho aí eu vou dar a receitinha do floral e logo em seguida nós vamos passar com o vídeo de atendimento para o Hamilton. Fica por aí, gente, porque o melhor ainda tá por vir. Testando, 1, 2, 3, gravando. Meu nome é Hamilton de Paula. Eu fui diagnosticado em 2013, em junho de 2013,
que eu tinha um câncer. Eu fui no médico, eu tratava de hemorroida. Há muito tempo, uns 10, 15 anos eu tratava de hemorroida. Eu fui no médico, o médico me dá o remédio para hemorroida. Aí ele não quis me dar. Aí eu pedi um exame de colonoscopia. Aí eu fui fazer o exame e foi diagnosticado um câncer no intestino. Aí eu fiz a ressonância e foi constatado mais uma lesão no fígado. Aí em 13 de setembro eu fiz a cirurgia no intestino, foi retirado o tumor e mais uma parte do intestino. Aí depois em fevereiro, dia 2 de fevereiro, eu fiz a cirurgia do fígado. Foram quantas sessões de quimioterapia, Milton? Foram 12 sessões. Ao total. 12 sessões no total. E no exame seguinte, Hamilton, entre o diagnóstico que você teve em junho até a cirurgia que você teve em setembro, o médico te passou algum remédio? Nenhum. Alguma orientação quanto à alimentação? Nenhuma. Nada? E te pediu para parar de trabalhar, diminuir exercício físico, força? Nada, pediu nada. Só aguardar? Só aguardar. Aí fez outros exames de sangue? Exame de sangue, ressonância, tomografia e... Quanto à medicação, nada? Nada. 2, 3 dias depois que o Hamilton foi diagnosticado, nós entramos com o uso de floral de Saint-Germain com o Hamilton, com 2 intenções. A primeira intenção era um resgate emocional, né? Porque quando a pessoa recebe o diagnóstico de câncer, toda a família fica muito emotiva, né? A própria pessoa fica muito assustada, então nós entramos com emergencial e outras flores que depois eu vou passar para vocês a receitinha, o protocolo dos florais no final. Hamilton, conta pro pessoal 2, 3 dias depois, né, que você me falou que você vinha com sangramento já há muito tempo, que você começou a tomar o floral. O que aconteceu? 2, 3 dias parou o sangramento. E quando você voltou lá no médico e falou para ele que você estava tomando um remedinho à base de flor, o que ele te falou? Ele falou que não conhecia o floral, mas se estava fazendo bem, não era para parar. Isso foi muito importante, né, Hamilton? Porque às vezes o preconceito do profissional que não conhece pode impedir o paciente de ter auxílio com aquela técnica. E para você, Hamilton, você sentiu emocionalmente uma melhora com o floral? Senti bem, porque parou de sangrar, só de parar de sangrar eu já notei que estava me fazendo bem, né? Já ficou mais animado? Mais animado. A cirurgia para retirada do tumor no intestino foi realizada no dia 13/9 de 2013, né, Hamilton? Que dia que era esse? Dia do meu aniversário. O Hamilton ganhou um presentão, graças a Deus, né? Foi retirado todo o tumor e mais um pedaço do intestino por segurança. Quanto à cirurgia, o médico falou que correu tudo perfeitamente bem, né, Hamilton? Tudo bem. E quanto à cicatrização, depois da cirurgia, o que o médico te falou? Achou que foi muito boa também, foi muito rápida e boa. Antes dele ver o resultado, ele tinha te falado que quanto tempo que podia demorar para cicatrizar? Devia demorar uns 20 dias até um mês. Foi mais rápido que esperava. E nós vamos passar pro pessoal que agora o que a gente fez, né, Hamilton, durante esse tempo aí que o Hamilton ficou de repouso. 3 dias depois, né, Hamilton, nós já começamos com agulhamento na cicatriz. 3 dias depois. Onde o Hamilton teve que ter bastante coragem, né, Hamilton? Porque vazava muito exudato, tava usando toalha de banho, né, Hamilton? Para retirar o exudato. Quantas toalhas de banho você acha que usava por um dia lá? Umas 2 ou 3. Umas 2 ou 3. No primeiro dia, eu pedi a confiança do Hamilton, porque eu falei pra ele que a gente ia ter que agulhar toda a extensão da cicatriz. Ainda tava com ponto, então nós fizemos agulhamento cruzado, cruzando a agulha embaixo da cicatriz. O Hamilton às vezes nem sabia que isso aconteceu. A gente fazia um xizinho lá embaixo. Punha uma agulha voltada em direção da outra e ia
cruzando a agulha lá embaixo, uma a uma, durante toda a cicatriz. E depois a gente entrou com a aplicação de moxa. No segundo dia, Milton, já diminuiu muito o exudato, né? Diminuiu. Eu acho que a Lila, na época, ela falou que a gente tinha usado uma toalha de rosto no segundo dia, né? E aí, no segundo dia, eu fui durante 10 dias seguidos na casa do Hamilton, porque ele estava de repouso, não podia se locomover. Então, graças a Deus, né, e a confiança do Hamilton, no terceiro dia, já não tinha mais exudato nenhum. Né, Hamilton? Não, com não tinha. 7 dias, estava completamente cicatrizado. Seco, tinha secado. E o médico falou que podia abrir, podia soltar, infeccionar algum ponto. Então, assim, foi muito importante. A gente, né, o Hamilton fez o repouso, fez uma alimentação leve. No jantar era mais sopa de legume, né, Hamilton? O Hamilton faz uma carinha meio ruim, tomar muita sopa, que o Hamilton gosta de um pratão de comida. Tomou a sopa para não forçar o intestino. Durante esses dias, o intestino funcionou, Hamilton? Funcionou. E já funcionou logo no dia, no segundo dia? 2 dias depois da cirurgia. Funcionou. O que é maravilhoso, né? Então, a partir do terceiro dia, para não judiar muito do Hamilton, eu comecei a alternar. No primeiro, segundo, terceiro dia, nós fizemos o agulhamento e a moxa. Nos outros 7 dias, nós alternamos a moxa num dia com o agulhamento no outro e continuando sempre com o floral. Gravando. Após retirar dos pontos, né, Milton? Foi com 15 dias. Foi, 15 dias. O médico, você falou que ele ficou muito satisfeito com o resultado. Você lembra o que a gente falou na época? Tava sequinho, tava tranquilo? Não, ele falou que foi muito bem a cicatrização. E com isso pôde adiantar a cirurgia? Pôde adiantar. Isso foi maravilhoso. Eu lembro que foi uma comemoração muito grande, né? Porque sabe que poderia demorar até 2, 3 meses para fazer outra cirurgia, que enquanto não tivesse completamente cicatrizado, não poderia fazer a cirurgia do fígado, né? Então, com quanto tempo você começou a primeira químio? 30 dias depois da cirurgia. Então, gente, antes da químio, a partir do dia que o Hamilton tirou os pontos e já estava completamente cicatrizado a cirurgia do intestino, nós começamos a focar, né, Hamilton, no tratamento da lesão no fígado. Porque aí o nosso alvo já era outro, a do intestino já estava vencida, era coisa do passado. Na primeira vez que nós fizemos exame palpatório no fígado, né, Hamilton, eu fiz, depois o Hamilton fez, a gente conseguia palpar bem o tumor, né, Hamilton? Palpava todo dia, né, e aí eu já fui sentindo que foi diminuindo, até desaparecer, da gente conseguir ver o caroço que estava. Ele tinha mais ou menos o tamanho de um limão, não tinha? Mais ou menos, o tamanho do limão. Antes de começar a quimioterapia, a gente não conseguia palpar ele mais, né? Não. Foi um momento que a gente comemorou muito também. E eu vou ensinar para vocês agora aqui no vídeo o que a gente fez. Vamos lá. Gente, continuando, eu vou falar sobre o que a gente fez na cicatriz do Hamilton para potencializar a cicatrização. Porque tinha exudato, né, da cirurgia do intestino, que é uma cirurgia altamente contaminada. Porque durante a parte da retirada do intestino acaba saindo as bactérias do intestino para o meio. Então é uma hora muito importante, é uma hora de resgate mesmo ali. Então, para não fazer a sacanagem de agulhar o Hamilton de novo, que graças a Deus já não tem nem cicatriz, a cicatriz do Hamilton é melhor que a da minha cesárea, depois vocês vão ver que beleza a cicatriz ficou. Eu vou fazer uma simulação, dá um close aqui, fazer um favor, nós estamos simulando aqui esse esparadrapo, como se fosse a cicatriz do Hamilton. Então, foi feito da seguinte forma, gente. Eu fiz o agulhamento fazendo um X mesmo, né? Lá embaixo, as agulhas ficavam uma em direção à outra e a cicatriz aqui em cima, para fechar essa cicatriz. Foi feita da seguinte forma, desde o comecinho da cicatriz, no começo da cicatriz eu pus uma agulha em direção para dentro, dessa forma, certo? Depois eu vim promovendo o agulhamento em X em toda a extensão da cicatriz do Hamilton.
fechando lá embaixo, fazendo como se fosse um triângulo, cruzando lá embaixo, né? Não fui seguindo os pontos que eu simulei aqui no desenho, eu fiz mais ou menos com distância de um dedo do outro, né? De uma agulhinha para outra, pegando toda a extensão aqui da cicatriz na pele. O legal é que, né, Milton, praticamente não doeu, porque essa área aqui fica bem amortecida depois da cirurgia. Então, às vezes a pessoa fala assim, olha, vai dar dor? Não, não dói. É muito importante que o paciente confie no profissional nesse momento, porque a impressão que o paciente tem é que vai doer. Mas não dói, né, Milton? Conta pro pessoal aí. É que agora essa cicatriz dele já voltou ao normal, então não tem necessidade, né, Milton, de agulhar. Então, nós fizemos, para terminar aqui só esse pedacinho. Foi uma extensão bem grande depois a gente agulhava toda a extensão, com o intervalo de um dedo para o outro, e finalizando aqui, na hora que tinha agulhado toda a extensão, para fechar aqui, eu ponho uma agulha em direção à outra lá em cima para fechar o processo. E como a gente falou que tinha muito exudato, o que nós fizemos? Além do agulhamento aqui, nós fizemos uso da moxa bastão. Então, essa moxa, a gente acendia ela e passava ela em toda a cicatriz. Como a gente falou que existe uma certa analgesia aqui em função do corte, é muito importante a gente observar o seguinte: o profissional que tem que ver se está queimando ou não, porque o paciente não vai saber. Então, a dica minha é colocar o dedo perto da onde que vai estar. Eu fazia em pistonagem, em cada pontinho. Então, eu vinha, aproximava, na hora que meu dedo começava a esquentar, eu afastava, aproximava, afastava. Como era inverno, né, Milton, e estava bem frio, para ajudar a secar, a gente fazia um tempo maior. Se for no verão, o tempo tem que ser menor. Né? Então, eu ia fazendo a média, voltava, ia mudando, fazendo durante toda a extensão e depois ia voltando, mais ou menos durante uns 15 a 20 minutos. Né? Como a Milton relatou, no primeiro dia, ele usou cerca de 2 a 3, né, os primeiros 3 dias, antes de começar, 2 a 3 toalhas de banho para secar esse exudato. No dia seguinte que a gente já fez isso, ele começou a usar uma toalha de rosto, trocou ela no fim do dia, no segundo dia uma toalha só, no terceiro dia já não tinha exudato. Com 7 dias estava completamente cicatrizado. Pode parar. Então, gente, eu tirei aí, né, o esparadrapo para vocês entenderem como é que fica embaixo da pele. Então, embaixo da pele vai formar quase uma figura de pirâmide mesmo, né? As agulhas aqui, não tem como eu mostrar, vou chegar aqui. As agulhas, elas cruzam uma a uma embaixo da pele, isolando a cicatriz. Né? Na pele fica certinho, que aqui a gente vai balançando e... Finalizado isso aqui, né, Milton? Com 15 dias foi retirado o ponto. Finalizou a cicatriz. Nossa próxima luta foi o fígado, né? Que a gente tinha aí mais ou menos uns 15 dias com uma reavaliação para o médico poder marcar. Com 15 dias o médico tirou, nós começamos a tratar o fígado. Como a Milton relatou, a gente conseguia palpar um tumor mais ou menos do tamanho de um limão, né? Uma laranja pequena. Então, o foco foi o quê? Como a gente ia tratar isso? Continuamos com os florais, a acupuntura que eu vou mostrar para vocês o que eu fazia ali, né? Ainda a gente continuou indo diariamente na casa do Hamilton durante a cicatrização e depois foi uma vez por semana, né, Hamilton? Foi, uma vez por semana. E trocando o magneto. Então, a gente fez um mosaico aqui, pode tirar bem perto aqui. Ali para mostrar para o pessoal, a gente fez um mosaico para que o Hamilton usasse no fígado. Como a gente queria, por um lado, paralisar o crescimento da célula de tumor e, por outro lado, estimular o crescimento de células novas, células sadias, nós fizemos da seguinte forma: eu pulei um espacinho aqui, eu entrei com o polo sul, né, para estimular o crescimento das células das células boas, e o polo norte, né, de sedação para sedar as doentes. E aí a gente ia fazendo dessa seguinte forma um mosaico.
dava um intervalo mais ou menos da distância, porque o magneto ele só magnetiza o mesmo tamanho dele em todas as partes. Pulava aqui e vinha sempre alternando, dessa forma. Sul, norte, sul, aqui, norte, sul, norte, sul, e assim durante todo o tamanho que a gente precisava. Eu usava normalmente um pacotinho por vez. A gente fazia ele bem grandinho, sempre aqui tomando cuidado de alternar o polo sul e o polo norte, fazendo esse mosaiquinho mesmo aqui, ó. Então, eu colocava dessa forma. Pensei numa forma de ser bom para o Hamilton e poder economizar também para o paciente, porque o tratamento do câncer ele é um tratamento oneroso, o paciente deixa de trabalhar. Então, o que eu fiz? Eu vinha, acabou o meu... Esse aqui é o esparadrapo mesmo, tá, gente? Ó, esparadrapo daquele antigrosso, porque o que eu faço com ele? Eu não grudo isso aqui na pele do paciente, não, senão sai a pele do paciente. Me ajuda aí, Hamilton, puxa aqui. Sai a pele do paciente. Isso aqui o Hamilton fazia comigo lá também. Só que não vai dar pra gente fechar inteiro, eu vou simular aqui o que eu fazia. Eu vim aqui, né, imagina que ele foi até lá, eu dobrava sobre o magneto, né, eu vou fazer até aqui pra vocês entenderem, ó. Dobrava sobre o magneto e aqui eu isolava, né? Vinha apertando dobrava sobre o magneto aqui certinho, isolava isso aqui. Então, o Hamilton, em qualquer posição que ele aplicasse, ia estar sempre legal e ele fixava, no fígado aqui do lado direito, com uma faixa. Eu trocava isso aqui, a gente esquentava e trocava a cada 7 dias, tá? Agora nós vamos passar para uma outra fase. Gente, aqui eu vou mostrar para vocês a cicatriz da cirurgia do Hamilton. É uma coisa impressionante, dá para ver mais o sinal aqui da calça que ele tava do que a cicatriz. A cicatriz ficou imperceptível, olha isso. Essa aqui foi a cicatriz da cirurgia do intestino, que foi bem grande. E essa outra aqui foi a cicatriz da cirurgia pro fígado, que foi uma cicatriz bem grande. Na cicatriz do fígado, nós fizemos exatamente o mesmo procedimento da cicatriz do intestino. E obtivemos um resultado muito bom também, porque aqui teve um inchaço muito grande, né, Hamilton? Teve. Agora eu vou mostrar, não tem nada, é impressionante. A cicatriz do Hamilton é impressionante. Agora eu vou mostrar para vocês a técnica de desintoxicação com a ventosa que eu fazia depois de todas as sessões do Hamilton com a quimioterapia, para evitar que ele tivesse enjoo e também para tirar o efeito tóxico da própria quimioterapia, né? Porque a gente sabe que a quimioterapia mata células cancerígenas, mas também mata células saudáveis. Então a gente fazia esse movimento de reequilíbrio. Então, gente, depois de todas as sessões de quimioterapia do Hamilton, eu fazia uma técnica devido à própria quimioterapia, que, como a gente sabe, por um lado mata células cancerígenas, mas acaba também prejudicando muito o paciente. Então, é uma desintoxicação que eu indico para outros casos também de pessoa que está fazendo terapia com medicação. É o seguinte, nós vamos chegar aqui perto para mim. Nós vamos agulhar o B62, mas em muitas escolas a gente aprende esse ponto como sendo o B60, bexiga 60. Então é isso aqui, ó, bexiga 61. Você vai vir, pega o mauléolo, pega o B60, né? Você desce até a mudança aqui de cor, entre a mudança de cor da pele. E você vai agulhar, vou agulhar só um pontinho aqui. Você vai agulhar isso aqui bilateral. Vem bem aqui na mudancinha de cor, agulha e faz a estimulação. Esse ponto a gente agulha por quê? Porque eu vou fazer a varredura lá com a ventosa, para limpar o organismo. Aqui é a minha torneirinha. Então eu vou agulhar isso bilateralmente. No homem sempre a gente começa pelo lado direito. Essas duas agulhinhas. Agora... matar a saudade, né? Eu vou pedir pra você relaxar bem pra mim. Eu venho
venho aqui com um óleo de massagem. Aproveitava esse momento para usar um óleo de massagem com algum princípio ativo de aromaterapia também. Massageando bem a coluna do Hamilton para tirar toda a tensão. Deixa eu fazer uma massagem e vinha com a ventosa. Eu acho que se você filmar daqui para lá vai ser melhor. Isso. Então eu vim com a ventosa bem aqui na base da coluna. Fazer uma sucção. Qual que é o sentido? Nós vamos subir a ventosa pelo centro da coluna, desce pela direita, né, como ele é homem, volta para o centro da coluna e desce pela esquerda. E esse movimento nós vamos repetir durante 3 vezes. Opa! Tem que fazer sucção mesmo. 1, desceu. Vamos voltar pelo centro da coluna, lado esquerdo. Completou um ciclo. Segundo ciclo. E depois, terminado o segundo ciclo, vamos fazer de conta que aqui ainda tá, terceiro ciclo. Terminando assim a varredura com a ventosa. Só isso aqui já limpa o organismo da pessoa. É muito interessante a gente entender isso aqui como se fosse uma formatação de um pendrive. Né? Você vai tirar as informações para colocar novas informações, e é o que eu vou ensinar para vocês agora, uma técnica dos 10 ancestrais vitais. Então eu vou fazer uma simulação aqui para vocês agora dos 10 ancestrais vitais, que era o que eu usava sempre depois da ventosa terapia para equilíbrio. Então, entre o terceiro e o quarto dedo do pé, você marca um ponto aqui, sempre bilateralmente, começando pelo lado direito. Então, vamos lá, primeiro ancestral, segundo ancestral. Depois, a gente vem aqui para a região do umbigo, certo? Então, a marcação é um dedo, né, um tissum do paciente, que eu vou até medir aqui para vocês verem que eu achava engraçado, porque um dedo do Hamilton é 2 meus. Então, era sempre 2 dedos. Pode chegar aqui, isso. Viu? Bem, gente, agora eu vou passar para vocês a técnica dos 10 ancestrais vitais, que eu usava logo depois da varredura com ventosa, e o ponto B61, né, o 62, que eu expliquei para vocês, porque tem diferença na literatura. Eu começava a agulhar entre o terceiro e o quarto dedo, né? Bem aqui na linha divisória. Então, homem sempre pelo lado direito. 1, 2, né? E vim aqui agora para a parte do umbigo. O dedo do Hamilton, só para vocês verem aqui, ó, o dedão dele, que é o tissum dele, equivale a 2 dedos meus, né? Então, a marcação do centro do umbigo dele, 2 dedos, terceiro ancestral. Eu gosto de fazer no sentido horário, mas quarto ancestral, quinto ancestral, sexto ancestral e no centro do umbigo. 7. Mão direita, entre o terceiro e o quarto dedo da mão. Nono ancestral e o 10º ancestral. Aqui, entre as sobrancelhas, a gente tem um Itang, não é nesse ponto não. Você vai subir um pouquinho, se você fechar o olho, você vai conseguir sentir uma reentrância. É esse o ponto 10 do 10º ancestral. Bem, gente, como prometido, eu vou passar para vocês a receitinha dos florais. O primeiro que eu vou passar é o para quebra da metástase. Eu vou passar dos florais de Saint-Germain porque é com eles que eu trabalho, é com eles a minha experiência. Então, o primeiro é o alho, ameixa, tá, gente? 2 gotinhas de cada um. Aloe, canela, cidreira, emergencial, embaúba. Depois nós temos aqui na mesma forma, goiaba,
Grevilleia, gerânio, ipê roxo, melissa e píper, que é ótimo para dor, tá? Ele pode ser usado isoladamente para dor do câncer. O píper, isoladamente para dor do câncer, você vai dar para a pessoa tomar 4 gotas 6 vezes por dia. Rosa, Saint-Germain e São Miguel. Então, essa fórmula aí que eu acabei de passar para vocês é referente à fórmula para quebra de metástase. São 4 gotas, 6 vezes ao dia, até a pessoa não ter câncer mais. Bem, Hamilton, eu vou pedir para a gente encerrar agora, né, essa parte, para que você deixe aí um depoimento final. Primeiramente, a respeito da experiência, né, que você passou com câncer, com o uso da acupuntura, uma mensagem final que você deixa para quem está nos assistindo, para quem é profissional da área de saúde, para quem é paciente, para quem está com a luta com câncer. Então, fica à vontade. A minha mensagem é o seguinte, porque a pessoa diagnosticar um problema sério desse é para não desanimar, acreditar nos profissionais e na acupuntura, nos médicos e não desanimar. E ter fé em Deus. Né? E para encerrar, Milton, mais alguma coisa, né? Alguma mensagem que você queira dar, né? No momento que você recebeu o diagnóstico, né? O que você pensou, no que você agarrou, agora uma mensagem para o paciente. Para ter fé e acreditar nos profissionais, porque fazer o quê? Né? Os únicos que pode resolver o problema da gente. É ele lá em cima e os profissionais aqui. Hamilton, e hoje, né? Graças a Deus, indo para 3 anos com a cura do câncer. Como é que você sente? Sinto bem, normal, curado, normal, a mesma coisa que era antes. Graças a Deus. Então, graças a Deus. Sim, a gente encerra, né, te agradecendo enormemente você ter vindo aqui, né, tirado esse tempo para ajudar os profissionais que trabalham com a acupuntura, dar o teu depoimento. Como eu te disse, eu poderia ter feito isso sem a tua ajuda, né? A marcação dos pontos no manequim ou numa das meninas, mas eu acho que não teria esse valor da tua presença aqui, né? Bem vivo, graças a Deus, trabalhando, feito um louco, né, Milton? Então, muito obrigado, que Deus te abençoe, né? E eu espero que todos os profissionais, todas as pessoas que estiveram com a gente até agora, assistindo ao vídeo, possam também receber a graça que o Hamilton recebeu, né? De estar bem, porque nós profissionais da saúde, nós profissionais da acupuntura, nós que tratamos com energia, na verdade, a gente só é o veículo, a gente só se faz facilitador, né? Para que o bem chegue até a pessoa, porque a cura é o próprio paciente que promove, com essa aceitação, com essa garra, a partir do momento que o paciente, como diz o Hamilton, encara de frente, né, e se entrega no tratamento, a cura é certa. Eu te agradeço muito, agradeço a tua confiança, né, e agradeço a Deus, né, ter me feito viver para enxergar a cura e te ver tão bem, assim, nesse momento eu fico até emocionada de estar revivendo isso, e eu te agradeço muito e agradeço a Deus, né, por tudo. E eu te agradeço também, né, cara? Tudo que você fez, para mim, foi uma bênção. Hamilton, eu termino agradecendo você, né, pela confiança e agradecendo a Deus, né, a todo o bem, a toda energia que teve presente com a gente até esse momento. Para mim, o melhor pagamento é ver essa cara boa aí, esse sorrisão, ver você trabalhando. Bem, gente, eu espero que vocês tenham gostado, né, que eu tenha conseguido transmitir para vocês
um pouco da minha experiência, um pouco da minha vivência. Eu peço desculpa, né, pelo prolongar da hora, pelo tempo que durou. É que o conteúdo é muito vasto. Eu e o Marcelo, até a gente estava aí, né, estamos, né, Marcelo, com um projeto de um curso mesmo, de acupuntura para o câncer. E essas outras terapias que eu também uso, que é a hipnose, a acupuntura esotérica, um aprofundamento aí nos fitoterápicos, falar um pouco de dietoterapia e fitoterapia chinesa para o câncer. É que, como a gente viu, é muito extenso, né? O assunto do câncer é muito extenso, as causas do câncer são muito variadas. Então é lógico que esse tratamento que eu falei para vocês, que a gente falou, é um tratamento que ele é mais genérico, mas ele pode ser individualizado. E nós, terapeutas, sabemos que quanto mais individualizado for o tratamento, melhor é o resultado. Então, eu finalizo o curso agora com os agradecimentos. Agradecendo a toda a minha equipe que me deu suporte para eu poder montar, né, o curso aí, a palestra para vocês. Mostrando para vocês um pouquinho aqui do meu cantinho, do meu espaço de acupuntura, essa é a minha sala de atendimento, essa é a recepção do meu consultório, deixando aqui para vocês onde me encontrar, né? Eu moro em Poço Fundo, uma cidade do sul de Minas. Aqui está o endereço do meu consultório, o telefone do meu consultório. Passando por aqui, venham me conhecer pessoalmente, vai ser um enorme prazer. Esse é o meu site, onde, né, a gente fala da nossa equipe, a gente tem outros profissionais que trabalham com a gente, então anota o endereço para conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, é www.odontosaudespa.com.br. E vocês também me encontram no Facebook, Rafaela Aquino, Rafaela com 2 L's, Aquino, @hotmail.com. Espero que essa seja a primeira de muitas outras oportunidades de estar aqui dividindo com vocês o meu conhecimento, né? Humildemente, essa pontinha do iceberg que a gente levantou hoje aqui. Quero agradecer imensamente ao convite, fiquei muito feliz, muito honrada, Marcelo, e a todos os organizadores do Conacup, né, que fazem chegar de uma forma ampla e restrita, porque é gratuita, a todos que querem adquirir conhecimento. Então, que o bem se espalhe pelo mundo, né? Que esse sentimento de altruísmo se espalhe. E falando em altruísmo, eu gostaria de agradecer imensamente a todos. Gratidão é a palavra. E agradecer ao Cris Bertolucci, né? E ao meu irmão Iago, que, como eu disse para vocês que eu sou péssima com informática, me deram um super apoio para fazer um slide bonito, um slide leve, pensaram até em paletas de cores, né, para me dar esse suporte aí. E se vocês quiserem conhecer mais o trabalho da agência deles, é #SomosJoy. Somos felizes, foi um prazer enorme. Namastê e até a próxima.